Bom, a consolidação das leis do trabalho, popularmente chamada de CLT, regulamenta as relações trabalhistas tanto do trabalho urbano quanto do rural, de relações individuais ou coletivas. Ela foi decretada por Getúlio Vargas em 1º de maio de 1943, e essa legislação visa a proteger o trabalhador, regular as relações de trabalho e criar direito processual do trabalho. Não haviam leis que regulassem horários e condições de trabalho nem benefícios, ou seja, foi uma conquista dos trabalhadores, pois garantiu condições mínimas de trabalho. A consolidação das leis de trabalho impõe regras, direitos e deveres do empregado e do empregador, e define conceitos importantes para sua interpretação das relações de trabalho. Por exemplo, ela considera empregado toda pessoa que preste serviços regularmente a uma pessoa ou empresa e receba salário. Além disso, deve haver uma dependência na relação de empregador e do empregado. E a legislação também prevê a igualdade de salários para pessoas que prestam os mesmos serviços, independentemente de gênero ou sexo. Já a carteira de trabalho e a previdência social se tornaram obrigatórias a qualquer pessoa empregada, considerando emprego qualquer prestação de serviço regular a uma empresa ou indivíduo. Nela devem ser registradas todas as informações da vida profissional daquela pessoa, porque são essas informações que permitirão à pessoa ter acesso aos direitos previstos pela CLT, como seguro-desemprego, FGTS e benefícios previdenciários. Como o próprio nome já diz, o salário mínimo é a remuneração mais básica que uma pessoa pode receber de acordo com a CLT, e ele deve ser pago diretamente pelo empregador a todos os funcionários, sem distinção de gênero. Ser pago por dia normal de serviço prestado, ser flexível e sujeito a mudanças pelo Ministério da Fazenda, e ser capaz de satisfazer, em determinada época e região do país, as suas necessidades normais de alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte. Bom, hoje o salário mínimo é de R$ 930 reais, e ele está muito longe do necessário para sustentar uma pessoa ou uma família brasileira. E segundo o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, em setembro de 2016, o salário mínimo ideal para sustentar uma família de 4 pessoas seria de R$ 4.013,08. Portanto, um salário mínimo no Brasil hoje não proporciona uma vida confortável aos trabalhadores. Por conta da Lei 7.783, os trabalhadores conquistaram o direito de fazer greve. Eles mesmos podem decidir sobre o que estarão defendendo a partir da ação de greve, se é contra a perda de direitos, ajustes salariais ou condições de trabalho, por exemplo. Para que seu direito à greve seja exercido corretamente, os empregados devem avisar seus empregadores sobre a iminência de greve, com no mínimo 48 horas de antecedência. A lei ainda prevê que o sindicato da categoria será responsável por coletar os motivos da greve, documentar e levar aos empregados da greve todas as suas reivindicações. O regime de trabalho é o tempo em que o trabalhador deve prestar o serviço pelo qual foi contratado ou está à disposição de seu empregador. A jornada prevista pela CLT é de no máximo 8 horas diárias, o que dá equivalente a 40 horas semanais, mas são permitidas até 44 horas semanais. Essa é a regra mais conhecida quando se comenta sobre esse conjunto de leis, porque antes da CLT existir, não era estabelecido o limite de horas de trabalho e, por isso, empregados chegavam a trabalhar umas 12 horas por dia no Brasil. Os trabalhadores também têm direito a uma hora de descanso ou para refeição em todos os dias de trabalho. E se não for concedido esse tempo, o valor da hora de trabalho deverá ser no mínimo 50% mais caro do que o valor na hora normal. É considerado um trabalho noturno aquele que for realizado entre 22 horas de um dia e as 5 horas da manhã de outro. A remuneração de quem trabalha durante a noite deve ser 20% mais alta do que a pessoa que faz o mesmo serviço, porém durante o dia.
Mas também essa regra não vale caso os empregados revezem esse turno semanalmente ou quinzenalmente. Também, de acordo com a CLT, o trabalhador pode firmar um contrato individual ou coletivo pelo cumprimento de horas extras, mas não pode ultrapassar 2 horas diárias. Fora isso, o valor que a hora extra precisa, ela precisa ser mais caro que 20% do valor das horas normais que eles cumprem. É direito de todo trabalhador o descanso semanal de no mínimo 24 horas consecutivas, inclusive com a preferência de que seja no domingo. E quando se tratar de serviços também prestados no domingo, deve haver um revezamento mensal entre funcionários. Para cada período de um ano trabalhado, o trabalhador tem direito a 30 dias de férias remuneradas, ou seja, é proibido qualquer desconto de salário relativo a esse período de descanso. Se a pessoa tiver menos de um ano de contrato, o tempo será calculado proporcionalmente aos dias trabalhados e uma nova contagem será iniciada no retorno das férias. Quando a pessoa tiver faltas não justificadas, ela terá direito a menos dias de férias, calculados proporcionalmente aos dias que faltou. As férias podem ser divididas em 2 períodos, nunca inferior a 10 dias corridos. A empresa também pode conceder férias coletivas a todos os trabalhadores, ou a determinados setores dela, cuja decisão deve ser comunicada ao Ministério do Trabalho e ao sindicato da categoria em questão. A licença maternidade é uma licença remunerada de 120 dias, ou 4 meses, às mulheres após o parto por opção. Em algumas empresas e órgãos são concedidos 180 dias, que são 6 meses, de licença maternidade. Também é assegurado à mulher estabilidade no emprego desde o começo da confirmação da gravidez até 5 meses depois do parto. O benefício pode ser estendido para pais viúvos ou no caso de adoção. Bom, os empregadores têm os seus deveres, e eles são medidas que farão diferença na vida financeira dos trabalhadores, principalmente FGTS e aposentadoria. Bom, o empregador deve recolher 8% do salário bruto do funcionário para o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que é o FGTS. Esse dinheiro é depositado em uma conta com o nome do funcionário na Caixa Econômica Federal. E o objetivo do FGTS é garantir uma reserva financeira em momentos de necessidade. Por isso, o trabalhador pode sacar o valor depositado por todo o tempo em que ele trabalhou, nos casos de demissão, sem justa causa, aquisição de casa própria, diagnóstico de câncer, diagnóstico de AIDS e aposentadoria. Além disso, um percentual do salário do empregado é destinado à previdência social, ou seja, para que ele tenha acesso à aposentadoria e outros benefícios previdenciários. O pagamento do 13º salário é feito com base na remuneração mensal e pode ser parcelado em até 2 vezes, a primeira até 30 de novembro e a segunda até 20 de dezembro do mesmo ano. Sua origem remonta à Lei 4090/62, assinada durante o governo de João Goulart. Entende-se que a razão de o benefício não ter surgido junto com a CTL em 1943 foi por pressões empresariais, já que não era a intenção dos empresários que o benefício fosse obrigatório. Além disso, era comum as chamadas bonificações de Natal, que eram dadas aos empregados em anos de sucesso para as empresas. Em meio a crises e disputas políticas pelas quais passavam na década de 1960, o governo Django cedeu à pressão de grupos trabalhistas e estabeleceu o 13º em lei. Desde então, esse tem sido um benefício pago aos empregados. No ano de 1965, no início da ditadura militar mais ou menos, foi lançada a Lei 4.749, que previu o adiantamento de uma parcela do salário mínimo entre janeiro e novembro. Por fim, na Constituição Cidadã de 1988, o benefício foi consolidado no artigo 7, inciso 8. Como já foi dito, a consolidação das leis de trabalho trata do trabalho na esfera privada em áreas urbanas e rurais. Porém,
alguns setores não têm suas normas trabalhistas reguladas pela CLT. Essa legislação não se aplica a trabalhadores rurais, funcionários públicos e servidores de autarquias públicas. Bom, os trabalhadores rurais, porque eles trabalham diretamente com a agricultura e a pecuária, e por isso não são considerados industriais ou comerciais. Funcionários públicos, por causa da união dos estados e dos municípios, e os servidores de autarquias públicas, pois são entidades criadas por lei com patrimônio público ou misto, que realiza obras e serviços e atividades de interesse público e coletivo. De acordo com a jurista Rei Lopes Meireles, apesar de obedecerem às regras do Estado, respondem pelas suas finanças e exercem direitos e obrigações. Por isso, são consideradas autônomas. Os servidores dessas autarquias podem ser considerados funcionários públicos também. Bom, como vocês já sabem, o governo está promovendo uma série de reformas, e a das leis trabalhistas é uma delas, já que visa flexibilizar essas regras. Bom, espero que vocês tenham gostado e até mais.